Bem, bom dia a todos. Vamos para a nossa aula de segunda-feira. Estou no final de semana, mas segunda-feira eu tenho uma audiência em Baturité, vocês não acreditam? Meu cliente é meio complicado, mas eu tenho que ir lá na segunda-feira pela manhã, vou estar lá muito cedo, vou sair daqui de Fortaleza muito cedo. Vou sair de Fortaleza, que eu não estou em Fortaleza. E aí estou gravando essa aula antes, porque eu quero postar logo no domingo, amanhã, no domingo, tá bom? E vamos tratar essa aula de hoje dos sistemas processuais, tá bom? Sistemas processuais, tá certo? Espero que todos estejam bem, que todos estejam com saúde, tá bom? Que todos estejam se cuidando, enfim, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre sistemas processuais brasileiros. Não, sobre o sistema processual brasileiro, mas vamos falar primeiramente sobre o sistema processual como um todo, tá bom? Tá certo? A primeira coisa que eu tenho que objetivar é o seguinte: vocês sabem que o direito, ele é um sistema, né? Então o direito é um sistema. E sistema nós podemos definir como um conjunto de objetos, funções, competência, institutos, fenômenos. É um conjunto de tudo isso que estão tão harmonicamente organizados, distribuídos entre si, que nenhum desses institutos, fenômenos, tá bom? Desdiz o outro. Nenhum. Tá certo? Então, quando a gente fala de sistema processual, não estou falando de subsistema na realidade, né? Um subsistema do sistema maior, que é o sistema jurídico, tá bom? E vocês devem ter estudado comigo, nós estudamos, acho que vocês foram meus alunos de ETD, que é a primeira disciplina lá do direito, né? E nós vimos que o direito, ele é um sistema, e ele é um sistema aberto. Então, lembrar disso que eu falei? Ele é um sistema aberto, ele é um sistema normativo, tá bom? E, consequentemente, o fato dele ser um sistema aberto, tá bom? Ele recebe, a influência de outros sistemas. Sistema social, sistema geográfico, sistema histórico, sistema político, sistema religioso, sistema econômico, enfim. Todo e outro qualquer sistema que represente de alguma forma uma dimensão humana ou uma dimensão da atividade humana, ele vai sim se refletir também no direito. E refletir no direito, obviamente, vai se refletir também em todo o sistema, todos os subsistemas jurídicos. Tá bom? Isso é também influência do que nós chamamos de, que tem a característica de que ele é aberto, de que ele é normativo e de que ele é dinâmico. Isso quer dizer o quê? Que ele está sempre ali, de alguma forma, ao receber influência dos demais sistemas, ele, de alguma forma, ele se dinamiza, ele modifica, ele muda. Tá bom? O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer para você é que, sendo o sistema processual um sistema, tá bom? Sendo o sistema processual um sistema, é um subsistema do sistema maior, que é o jurídico, então, consequentemente, o sistema processual, ele vai sim refletir, tá bom? O Estado daquele momento. Ele vai sim refletir o momento histórico que estamos vivendo. Hoje mesmo nós estamos mudando um pouco o nosso sistema processual com a possível ou quase inclusão do juiz de garantia. Vai mudar o nosso sistema processual, tá bom? Talvez não mude ele na sua essência. Ele vai continuar sendo um sistema acusatório, mas a sua estrutura vai modificar um pouco.
ele vai passar um pouco mais para o misto, acredito eu. Tá certo? Ele vai ser um misto do misto. É uma coisa de brasileiro mesmo, vou já explicar o porquê. Tá bom? No final. Se eu não me lembro, se eu esquecer, vocês me lembrem durante a aula de segunda-feira à noite, no nosso Tira Dúvidas. Tá certo? Então, diante desse, nós vamos refletir, nós vamos estudar essas classes, esses tipos de sistema processual de acordo com o momento histórico vivido pela sociedade humana, tá bom? Então, se detectam três sistemas jurídicos ou sistemas processuais na nossa história, tá bom? Nós temos o sistema processual inquisitivo ou inquisitório, nós temos o sistema processual acusatório puro e nós temos o sistema processual misto, também denominado de acusatório formal. Vamos ver cada um deles, as características de cada um deles, e aí, diante disso, a gente vai, obviamente, fazer as comparações e as nossas, os nossos comentários, as nossas intervenções. Tranquilos? Então, vamos lá. Primeiro, o sistema inquisitivo, tá bom? O sistema inquisitivo, o sistema acusatório, ele vai retratar o momento histórico, tá bom? Da Idade Média, né? Principalmente no direito romano, ou quase já no final, né, do Império Romano, mas de qualquer maneira o direito romano ele se perpetuou por vários séculos depois da queda do Império Romano, tá bom? Então, o primeiro sistema processual inquisitivo ou inquisitório, tá bom? Ele se retrata mais fidedignamente com o direito romano, tá bom? E na Idade Média, tá certo? A gente vê isso de forma bem clara naquele instituto, naquela época chamada Inquisição, tá bom? Inquisição. O que é que primava, o que é que caracterizava esse sistema processual na época? A primeira característica, ímpar mesmo, era de que a tríade processual ela era concentrada em uma única pessoa, tá bom? O que seria essa tríade processual? Nós temos a acusação, nós temos a defesa e nós temos o julgador, né? Acusação, defesa e julgamento. Pois bem, naquela época, tá bom? Nessa classe de sistema processual, todas essas funções eram concentradas no juiz, que na época era denominado de inquisidor, tá bom? Era o inquisidor, juiz. Então o juiz, ele investigava, acusava, tá bom? Na realidade, não defendia e ainda julgava, tá bom? E ainda julgava. Apesar de que se prima de que as três funções, acusação, defesa e julgamento, estariam uma só pessoa, mas a história demonstra que dificilmente havia a defesa, tá certo? Dificilmente havia defesa, por outras características desse sistema processual que não vê lá na frente, tá bom? Então, a primeira característica é essa. Então, o juiz, ele investigava, depois ele iniciava a ação penal, tá bom? Ele era o acusador, depois ele colhia a prova, você acredita? Quem fazia todos, ele colhia a prova, né? Hoje o juiz também faz isso, o juiz hoje, mas ele fazia de uma forma mais precapciosa, mais representando mais a acusação do que a defesa, tá bom? E depois ele ainda proferia a sentença, tá bom? Hoje, obviamente, uma situação dessa, ela é inadmissível. Será? Nós temos hoje um inquérito policial, tá bom? No Supremo, que está aí, tá bom? Nós temos ali situações em que o sujeito
ele é a vítima, né? Investigador e vai ser o julgador, né? Mais coisas, né, que podem ser discutidas academicamente, né? Mas, enfim, hoje é inadmissível essa possibilidade de que o Acton Trio Personarum, né, quer dizer, a tríade processual, ou as três funções no processo, sejam concentradas em uma única pessoa, tá bom? Outra característica era que o juiz, ele agia de ofício. Ora, para quê, né? Se não tem acusação, se não tem defesa, então ele mesmo de ofício tomava todos os impulsionamentos processuais. Então ele não precisava ser provocado, até mesmo porque quem é que ia provocar? Se ele era tudo no processo, né? Tranquilo? O processo ele era secreto e escrito. Ele era secreto e era escrito, ninguém tinha acesso, tá bom? Sem contradição, não poderia haver contradição, tá bom? Sem recusa ao juiz, quer dizer, ninguém podia recusar o juiz. Hoje nós podemos fazê-lo, né? Denotando-se impedimentos, incompetências, suspeições. Aí nesse caso nós podemos sim recusar o julgador. Mas naquele caso, nem pensar, tá certo? Não poderia acontecer, tá bom? Não tinha nenhum tipo, nenhum resquício, nenhum pinguinho, como diz aqui no estado de Ceará, né? Nenhum pinguinho do que fosse igualdade e liberdade processual. Hoje nós temos, doutor, pela ordem, né? Doutor, eu não concordo, datíssima vez, mas eu não concordo com esse seu posicionamento. E caso o senhor indefira o meu pedido ou o meu requerimento, que o senhor ponha a termo, viu aí? Naquela época, já isso aí também era condenado. Tá bom? Aliás, não tinha esse papel, né? Quem tivesse que gritar ali, botar logo uma mordaça na boca e acabou o seu problema, tá bom? Então não tinha nenhum resquício de igualdade e liberdade na seara processual, coisa que hoje nós vimos na aula passada os princípios, né? Os princípios. Não há contraditório, então não há ampla defesa. Não tinha ampla defesa, tá certo? Outra característica também na época era que no processo inquisitivo havia uma hierarquia de provas, tá certo? Então, algumas provas elas eram mais fortes do que outras, tá bom? Então, se eu tivesse, por exemplo, uma prova documental, tá bom? De que o José é inocente. Eu tenho uma prova documental, documento probatório de que ele é inocente. Mas eu tinha a confissão dele, então prevaleceria a confissão. Naquela época, a confissão era considerada a rainha das provas. A rainha das provas. Então, nenhum poderia, tá bom, combater a confissão. Tá certo? Ademais, para quem gosta daquela época, né, e tal, a tortura era possível, tá bom? Como meio de prova. Então, a pessoa que viesse a confessar debaixo de tortura, tá certo? Então, não bastava, podia ter testemunha, podia ter documento, podia ter o que fosse, tá certo? Mas prevaleceria a confissão, já que ela é a rainha das provas. E essa confissão foi adquirida pelo quê? Pela tortura, tá bom? Professor, e na dúvida? E do pró-réu? Eu tinha ido pro réu na época não, tá bom? Sabe o que eles faziam antigamente? O juiz estava na dúvida. Eu estou na dúvida, pelo amor de Deus. Não sei se essa pessoa, ela é culpada ou inocente. Mas eu vou primar pela aléia, né? Eu queria aléia, o aleatório. Então, eu dizia, vem cá, meu bichinho. Olha, eu estou na dúvida completamente se você é culpado ou inocente. Faça o seguinte, pegue esse prato de porcelana, tá bom? E jogue para o alto, mais alto que você puder.
Se ele cair ao chão e não se quebrar, então você é inocente. Perfeito, olha aí. Perfeito. Agora, se quebrar, preste atenção, se quebrar, você vai para a forca mesmo, tá bom? Ou vai para a guilhotina, ou vai ser, sei lá, era tantas condenações cruentas na época, né? Enfim, tá vendo? Essa era a maior das características, tá bom? Então, o acusado, tá bom? Ele era, turma, um mero objeto, tá bom? Do processo. Ele não era visto como sujeito de direito. Ele era um objeto, tá bom? E, como tal, ele estaria totalmente, completamente subordinado ao processo. E, como o processo, ele era presidido, investigado, tá bom? Acusado, defendido e sentenciado por uma única autoridade, o juiz, então, complementarmente, estaria completamente subordinado ao juiz. Aí estão as características do sistema processual inquisitivo ou inquisitório, tá certo? Obviamente que, professor, existe algum país hoje, tá entendendo? Eu posso dizer que país, acredito que não, dessa forma, né? Mas temos alguns países que adotam em alguns momentos algumas dessas características, tá bom? E também existe ainda algumas comunidades que elas são, digamos que, pelo próprio sistema jurídico, elas são consideradas independentes, né? Elas não seriam tocadas pelo sistema jurídico, algumas tribos, né? Então, isso pode ocorrer ainda, tá bom? Mas não um processo penal propriamente dito, moderno, contemporâneo. Eu acredito que não exista mais, tá bom? Se você fizer alguma pesquisa sobre esse assunto, você vai encontrar o que eu estou dizendo, tá certo? Alguns países ditatoriais, nós temos sim, tá bom? Algumas dessas funções aí que ainda estão presentes, tá certo? Aqui mesmo no Brasil, apesar de eu não concordar, tá certo? Mas muitos doutrinadores defendem a ideia de que não há contraditório no inquérito policial, naquela primeira fase, né? Do processo, né? Então, eu não acredito mais, eu vejo sempre que há um contraditório, porque com a mudança da Constituição, em 88, ficou bem claro isso para mim, mas ainda hoje se discute, tá certo? E olha que eu fui da segurança pública, profissional da segurança pública, e presidi, instaurei alguns inquéritos, vários inquéritos policiais, dezenas, quiçá centenas de inquéritos policiais, mas eu sempre deixei ali, né, espaço, né, para que a defesa viesse a fazer algo, desde que não atrapalhasse as investigações, né, mas já deixava alguma coisa, enfim, tá bom? Então, vamos passar para agora o próximo sistema processual, que é o sistema acusatório puro, tá bom? Ou simplesmente sistema acusatório, tá certo? Tranquilo? Mas vamos tratar como puro porque o outro também é acusatório, só que é misto. Então, vamos tratar como um acusatório puro, tá certo? E aí, como nós já estudamos o sistema processual inquisitivo, inquisitório, fica mais fácil da gente compreender o acusatório puro, tá bom? Então, ele é adotado hoje pela imensa maioria dos países, né, dessa idade contemporânea. Esse sistema prima pela separação, né, das funções processuais. Então, nós temos a função de acusar, a função de defender, e aqui em cima nós temos a função do julgamento. E eles seriam ali, tá certo? Patrocinados por institutos diferentes. Acusação pelo MP em ações penais públicas,
e pela vítima nas ações penais privadas, tá certo? E do outro lado nós temos a defesa, que estaria patrocinada ali pela ou advocacia pública, tá bom? Ou pela advocacia privada. Em alguns momentos, às vezes até pelo ofendido, em raríssimos casos. Tá certo? Então tá aí a primeira característica, separação das funções. Então aquele actum trium personarum, ele fica bem claro. Tá certo? Bem claro. Obviamente, se nós estamos falando de três funções independentes, tá certo? Então, o julgador ele precisa ser provocado, tá bom? Então, essa é a regra. A regra é que o julgador, né, o juiz, a autoridade judiciária, o juiz, Estado, ele deve ser provocado. Obviamente, em alguns momentos, ele pode agir de ofício, obviamente, tá bom? Decretar uma prisão preventiva, ele pode agir de ofício. Conceder um HC também. Nós vimos exemplos aí de alguns juízes, ministros do Supremo, que eles concederam HC de ofício, sem ser provocado, tá bom? Doido que um dos meus clientes, os bichinhos, fossem também agraciados com esses HC de ofício, mas a gente tem que provocar, e essa provocação vai da primeira instância, passa para a segunda, vai para a terceira, tá vendo? Aliás, vai para a primeira, vai para a segunda, na segunda fica umas 3 vezes com embargo, não sei o que, bababá, e vai para a terceira, na terceira a gente vai lá, agrava, não sei o que, até chegar no Supremo e a chibata come. Mas, né, vamos fazer o quê, né? Vamos fazer o quê? Tá bom? Vamos respeitar as nossas regras. Tá bom? Mas de ofício ele pode. Tá bom? Mas a característica é de que ele não poderia fazê-lo de ofício. Tá bom? Não poderia fazer de ofício. Lembrar também o seguinte, essas funções são independentes, tá bom? Então, as funções ali do processual, a função de acusar, de defender e de julgar são independentes. No entanto, elas estão no mesmo nível. Apesar do simbolismo da tríade processual ser um triângulo, e a base é formada pela acusação e defesa, e acima estaria o juiz-estado, mas não há, tá certo? Não há essa digamos que essa hierarquia de funções, estão tudo no mesmo nível. O juiz não é mais que o Ministério Público, o Ministério Público é mais que o juiz, e esse não é mais do que o advogado, e o advogado não é mais que o juiz, e também o Ministério Público e a advocacia estão no mesmo patamar. Inclusive, o nosso estatuto, o estatuto da advocacia, né, ele pune aquele advogado que se subjuga, né, se subjuga aos abre aspas, né, caprichos, fecha aspas, ou então as ingerências, né, seja da acusação, seja da autoridade judiciária. Não podemos, tá bom? Não podemos, tá certo? Tranquilo? Lembre-se disso, tá bom? Isso é importante. Outra característica é a publicidade. Enquanto no inquisitivo o processo era secreto, estão lembrados? O processo era secreto. No acusatório, não. Ele já está publicizado, tá bom? Ele já está publicizado. Tranquilo? Então, isso quer dizer o quê? Quando é um processo publicizado, isso quer dizer que o povo ele atua como fiscal. Tá entendendo? Então, o povo pode sim atuar como fiscal do processo. Tá bom? Não é público? Então, pronto. Tá certo? Obviamente, nós temos algumas exceções à regra da publicidade, que está até no artigo 5º da Constituição, no inciso 60, não, 50, não, no inciso 60. No inciso 60.
quando ele diz que justificado, obviamente justificado a intimidade e o interesse social, o processo ele pode sim ser considerado sigiloso, tá bom? Mas nesse caso aí tem que ser provado, tranquilo? Tem que estar provado, tá certo? Próximo, mais óbvio dos óbvios, né? Esse processo ele tem contraditório e ampla defesa quase que plenos, tá bom? Não vou dizer que é totalmente pleno porque não vou dizer que é pleno porque nós temos algumas regras que são, obviamente pode ser que essa defesa ela seja mitigada, mas raros são os processos contraditórios. Até falei na aula passada, né? Você pode abdicar do seu contraditório em seja numa transação penal, né? no processo, na justiça. Na justiça é especial, tranquilo? Mas, tá bom? O processo pode ser agora não apenas escrito, mas ele pode ser orientado pela oralidade, outra característica, né? Admite-se a recusa do juiz, né? Uma vez você constatando algum impedimento, alguma incompetência ou alguma suspeição, você sim pode provocar o próprio juiz para que ele se declare como tal. E outro momento em que o juiz de ofício poderá fazê-lo, tá bom? O juiz de ofício poderá fazê-lo. Tá certo? Caso ele não concorde com o seu pedido, vamos lá. Vamos demonstrar nosso inconformismo com um recurso cabível. Tá certo? Com um recurso cabível. Tá bom? Tranquilo? Agora, todas as provas são admitidas. Qualquer tipo de prova. Isso é preeminente do princípio da ampla defesa. Então, qualquer tipo de prova que tiver alcance do acusado, ele pode sim alegá-la. Tá bom? Promovê-la. Tá bom? Então, não há uma hierarquia de provas, todas as provas são relativas. Todas as provas são relativas e admitidas, tá bom? Claro, obviamente, a não ser aquelas que vão de encontro à lei, aquelas provas ilegais, tranquilo? O que mais não precisa? Assim, a tortura, nem pensar. A tortura não pode mais ser, tá bom? Meio de aquisição de prova. Hoje é inadmissível, tá bom? O inquisitivo, o acusado, ele é um mero objeto, tá bom, do processo, está completamente subordinado aos ditames, né, processuais. Já no acusatório puro, nem pensar, ele é um sujeito de direito, tá certo? É tanto que ele ele é tratado como inocente durante todo o decorrer do processo, tá bom? Todo o decorrer do processo, não pode, tranquilo? Ele é tratado. Ademais, a regra, qual é a regra? Nós vimos na aula passada, a regra é que se prime pelo status libertatis, então a liberdade é a regra, lá não, lá no inquisitivo era o contrário, tá bom? E lá, obviamente, devido ao processo ser secreto, devido ao processo ser concentrado em todas as suas funções em uma única pessoa, e essa pessoa não podia ser rebatida nem recusada, então, consequentemente, não havia fiscalização popular e também nem havia participação popular, mas já nesse aqui, ele tem sim. Nós temos uma participação popular, tá bom? Tanto na presença dos tribunais, em ouvir, estar lá presente, tem que deixar essas vagas para as pessoas, né? Como ele é público, e ademais também ele participa quando, por exemplo, no tribunal de júri, participação popular. É uma das formas de participação popular promovida pela nossa Constituição. Nós não só temos referendo, plebiscito não, tá bom? Só temos referendo, plebiscito não. Nós temos as audiências públicas promovidas por populares, nós temos o julgamento do tribunal de júri, nós temos o URICAL, que não está previsto na nossa Constituição, mas poderá sim ser tratado em alguns momentos. Então, tá aí, tá certo? Essa característica, né,
desse sistema processual acusatório. Ademais, lembre-se que nesse sistema acusatório fica bem claro mesmo, as duas fases. Nós temos uma fase preliminar, tá certo? Uma fase preliminar que chama de investigação, onde vai ser presidida por um delegado de polícia, uma autoridade policial, que vai construir toda a sua tese investigatória em um inquérito policial. Essa é a primeira fase. Depois vem a segunda fase, que é a fase de instrução criminal, que ela se inicia com a ação penal, tá certo? Mas que ela vai ser, sim, a primeira fase preliminar de investigação, outra fase é de acusação, que se inicia com a ação penal e que vai ser retratada assim, numa instrução criminal, que vai ser promovida por quem? Promovida por um juiz de direito, tá bom? Pelo juiz de direito, tá bom? E esse juiz agora também pode coletar provas, tá bom? Sem mistério nenhum, tá certo? Ele pode coletar provas, desde que não venha a provocar a sua imparcialidade. Eu não gosto, essa é a minha opinião, tá bom? Eu não gosto quando o juiz promove ele coleta provas, eu não gosto, tá certo? Mas às vezes em prol da verdade real, né, eu acho para vocês, é uma das diferenças do processo civil e do processo penal, é que no processo penal se busca a verdade real. E aí nesse momento o juiz pode sim promover algumas provas sem que seja provocado. Eu não gosto, tá certo? Eu não gosto, mas tudo bem, tá bom? Mas no civil é bom, no civil eu já acho mais, tratando de... Eu tive um caso agora, essa semana, foi interessante, essa semana, meu cliente, ele atrasou umas prestações da moto dele, e ele entrou em contato com o banco, e o banco passou para uma assessoria jurídica, essa assessoria jurídica passou para ele um número de boleto, e ele pagou, tá bom? Isso foi em 2015, viu, turma? 2015, tá, acredita? E aí, eu não era advogado dele era uma pessoa, antes, um outro advogado. E o que aconteceu foi que, pronto, ele pagou, e aí quando ele foi pegar o outro boleto, que é do outro mês, aí a assessoria jurídica, que já era uma nova assessoria jurídica, disse não, que ele não tinha pago. Ele, não, eu paguei, daqui aí mostrou o boleto e o banco disse que não, que aquele boleto ali não era um boleto daquele local, enfim, disse que não tinha recebido dinheiro, que aquele boleto ali é um boleto errado e tal. E ele, mas o que passou para mim foi vocês. Aí disseram, não, vocês não, porque nós não fomos nós assumimos agora e tal. Se tiver errado, quem errou foi outra. Enfim, resultado, o sujeito, meu amigo, teve seu nome apreendido, tá bom? Não pôde pagar as outras parcelas, porque eles só queriam receber as outras parcelas se pagassem a que estava em atraso. O sujeito sofreu um constrangimento danado. Eu não entendo porque o advogado não pediu nada no início, mas quando chegou até mim, agora teve uma audiência, na audiência o advogado não compareceu, foi uma confusão dos diabos, pedindo outra audiência, resultado que quando eu assumi, eu fui para a audiência e estava lá o advogado do banco, aliás, eram 3 advogados do banco lá, um banco muito importante, e disseram que aquele boleto ali não tinha nenhum comprovação de que era do banco, que tinha recebido, que era o banco X, enfim. E aí, eu, bem calmamente, eu apenas solicitei ao juiz que ele rastreasse aquele código, da onde ele veio e onde foi que é aquele dinheiro, já que meu cliente tinha pago e estava comprovado. O juiz podia ter julgado na hora, já que era uma instrução una, então ia ter ali o julgamento final. Mas o juiz na mesma hora acatou, acredita? Ele aceitou. E saiu o resultado dessa semana. Tá bom? E o resultado, meu amigo, caiu no banco. E agora o negócio vai complicar um pouquinho para o banco, porque ele negou dizendo que não era. Negou. E como ele é fornecedor, ele não podia dizer isso. Então tá aí a complicação, vamos tentar buscar aí um dinheirinho para
os danos morais. Viu aí o juiz aí acatando. Quem provocou foi a defesa, né? A defesa foi que provocou. Tá entendendo? Mas o juiz não foi juiz de... Ele ia julgar naquele momento, ele ia julgar. Talvez nós ganhássemos, porque ali... Né? Mas ele levou, o banco levou um documento de todos os boletos dele, final, não sei de que, tem vários números, sabe? É uma quantidade de números que eles lá tentaram convencer o juiz, que não é técnico nessa área de código, né? Mas só que aí eu disse, não, vamos rastrear. E ele pediu, esse rastreamento durou 7 meses, e só o resultado agora. Essa semana, graças a Deus, vai dar certo. Tá bom, viu aí? Caso concreto, só não é na área penal, é na área civil, na área penal. Na área penal, as pessoas podem provocar. Eu não gosto é que o juiz tome a frente, porque ali dá uma sensação de que ele está sendo um pouco imparcialidade, já que nós temos ali no processo penal o indúbio pro réu. Tudo bem, vamos lá para a verdade real, vamos lá. Mas aí está lá com tudo já, uma indicação muito forte que não há provas contra o meu cliente, e o juiz fica insistindo, não, eu vou atrás mais de prova, eu vou atrás mais de prova. Porque isso demonstra certa, está entendendo? Tudo, vamos lá, uma vez, não conseguiu, 2 vezes, você vai encontrar a acusação aonde? Você vai encontrar, hein? Você quer encontrar, está demonstrando que você quer encontrar uma acusação. Enfim. Então tem que ter cuidado, tá bom? Estejam atentos vocês, advogados, criminalistas lá na frente, para que vocês estejam lá primando pela defesa dos clientes de vocês. E para encerrar, vamos falar sobre o sistema acusatório misto ou acusatório formal. Isso é bem simples, poucos países adotam, tá bom? Fica até um desafio para vocês, que me deu um exemplo de um país que adota esse sistema misto. Geralmente são europeus, tá bom? Vê quem me traz essa dica. Eu sei de um, mas se vocês souberem de um outro, tá bom? Procurem para saber, tá certo? Mas esse sistema, ele é acusatório, tudo bem, tá certo? Se é acusatório, então vai ter contraditório, vai ter uma defesa, mas ele se caracteriza, por quê? Ele se caracteriza porque ele é unifásico, tá bom? Então ele acumula as funções de investigação e a função de acusação em um só juiz. Então o juiz é que prima, que conhece a investigação. Então, desde o início, quem vai julgar já está na fase de investigação. Tá bom? Nem hoje no Brasil, com o juiz de garantia, isso vai acontecer. Porque o juiz que estiver na investigação, ele não pode ser o juiz que vai julgar. Tá certo? Não, isso não pode ser. O juiz ele vai atuar só na área de investigação, mas esse misto, né, esse acusatório misto, não. O juiz vai, desde o início, quem vai estar sob a presidência, tanto da investigação como da instrução, vai ser um juiz, tá bom? Vai ser um juiz, tá certo? Então, todas essas fases serão conduzidas, tanto a investigação como a instrução, até o julgamento. Só isso aí é inquisitório. Não é inquisitório não, porque existem as funções ali do Ministério Público, a função da defesa, ali todos eles vão estar ali independentes, vão estar atuando, tá certo? Mas aqui, por exemplo, quem preside a investigação é o delegado de polícia. Lá não. Lá o próprio juiz vai estar já presidindo, tá bom? Então ele vai coletar provas, coisas que eu não gosto, porque para mim, na minha humilde opinião, ele compromete a imparcialidade, mas sim, tem ali, traz consigo todas as garantias do acusatório puro. Tranquilo? Viu como é tranquilo esse misto? A única diferença que você deve fazê-lo, né, que você deve entender entre acusatório puro e o acusatório formal ou misto, é essa união de fases, tá bom? Essa união de fases, que vai estar toda ela na mão de um único juiz. Então, o juiz que está na fase preliminar vai ser o mesmo juiz que vai estar na fase de instrução. Tranquilo? Tá bom? Tá certo? Eu tenho uma indagação para vocês, eu vou fazer essa indagação por escrito. Vai estar
no AVA, quando eu chegar amanhã em casa. Eu vou colocar no AVA. Talvez a imagem não esteja muito boa, porque eu estou gravando no meu notebook. Então a câmera não é tão boa como a câmera, né, do celular. Tranquilo? Mas acredito que vai dar certo, vai dar certo. Tranquilo? Pessoal, qual é a indagação? Eu vou escrever ainda, vou deixar lá, mas a indagação é assim: existe na doutrina brasileira alguns doutrinadores que defendem que o nosso sistema não é acusatório puro, mas é acusatório misto. Tá certo? E o que é que eu queria de vocês? Eu queria que vocês me apontassem esses doutrinadores e o porquê das teses dele de achar que o nosso sistema é um sistema misto. Tranquilo? E aí vocês fazem comparação com o que nós estudamos hoje e vocês vão ver realmente se o nosso é puro ou se é misto. Tá bom? Mas eu vou deixar essa indagação por escrito. No mais, 41 minutos de aula. Na próxima aula vamos entrar sobre conflito da lei processual penal no tempo e no espaço, muito atual, muito atual hoje, tá certo? Com exemplos claros mesmo que eu vou passar para vocês e vocês vejam aí na próxima aula. Se cuidem, tá bom? Abração.